Olá pessoal, seja bem-vindo e obrigado pela atenção. Hoje estamos entrando no 5º dia da nossa campanha do Pix R$1. Quero agradecer imensamente a você que tem atendido ao nosso pedido. É isso mesmo, parabéns! Mostra que somos verdadeiramente um time, uma equipe de vencedores. Mas ainda temos o dia de hoje. Peço àqueles que ainda não se manifestaram que colaborem com nossa campanha apenas hoje. É só R$1. Basta acessar a chave CNPJ aqui embaixo e doar. E para aqueles que não trabalham com Pix, as informações para a transferência também estão na descrição desse vídeo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. O governo do PT mal completou 2 meses e já tem escândalo no ar. Um ministro pendurado pelo fio de cabelo. Será que ele vai escapar? Estamos falando de Juscelino Filho, das Comunicações, que tem nas costas uma série de acusação de irregularidades envolvendo o dinheiro público. E ainda virou ministro do governo Lula. Como pode? A desculpa foi de que o presidente queria e ainda quer montar uma base de apoio no Congresso Nacional consistente e por isso tem de agradar os partidos. Juscelino Filho foi indicado ao presidente Lula pelo ex-comandante do Senado, Davi Alcolumbre, com o apoio do União Brasil. O cara parece mesmo ser um simpatizante das maracutaias, segundo reporta a mídia nacional. Ele é apontado de ter contratado a consultoria de uma ex-diretora do Tribunal de Justiça do Maranhão, que foi condenada por fraudar a folha de pagamento da corte. Além disso, usou o avião da FAB para participar de um leilão de cavalos no estado de São Paulo. Já até falamos disso aqui. Também usou, segundo a mídia, verbas do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que leva até a fazenda dele no município de Vitorino Freire, no Maranhão. E para piorar, ele está sendo acusado de tráfico de influência. O cara não é mole, não. Será que foi por isso que ele virou ministro das Comunicações? O problema de Juscelino Filho parece estar na genética. O pai dele e padrinho político, Juscelino Rezende, segundo o site Metrópolis, é réu pelo assassinato de uma agiota em Vitorino Freire, hoje governada pela irmã do ministro. O pai também é acusado de 5 crimes pela CPI do narcotráfico da Câmara. É bem típico do coronelismo de séculos passados que ainda hoje deixa resíduos. Pois a permanência de Filhinho no Ministério das Comunicações está com os dias contados. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defende o afastamento dele enquanto seguem as apurações para evitar desgastes no partido. Quanto mais Lula insiste em segurá-lo, pior fica para a imagem do governo que só está há 60 dias no poder. Lula disse, sob pressão de Gleisi, que Juscelino Filho vai ter de provar a própria inocência para continuar no cargo. Então, praticamente, ele já rodou. Porque como é que ele vai justificar uma viagem no avião da FAB de ida e volta para participar de um leilão de cavalos em São Paulo? Tem jeito não, fi. E Lula não poderá aceitar qualquer justificativa, mesmo todo mundo sabendo que o desejo dele é mantê-lo no cargo. Mas como? Se o próprio Lula disse em reunião ministerial que ninguém se sustentaria no governo se estivesse metido em escândalo. E agora? Será que ele estava fazendo uso de mais uma das mentiras? Ou não? Vamos ficar de olho para saber. Aliás, Lula terá de indicar um substituto para o ministro Lewandowski, que se aposenta daqui a 2 meses do Supremo Tribunal Federal. O ministro já tem 73 anos e deverá se aposentar compulsoriamente, como exige a lei. Para o lugar dele deve ser indicado o advogado que tirou Lula da cadeia, Cristiano Zanin, aquele mesmo que fez o ministro Gilmar Mendes chorar em audiência online. O presidente chegou a afirmar que, se indicar Zanin para a vaga de Lewandowski, todo mundo vai entender a razão, e vai mesmo. Lula deve demais a esse advogado, que foi orientado por várias fontes ligadas ao governo a não entrar agora no STF e procurar bombar o escritório de advocacia dele. Isso porque Zanin se tornou o advogado do Grupo Americanas na disputa contra o Banco Pactual e está faturando milhões de reais em honorários. Mas, e como fica o ego? Dinheiro, o advogado Zanin já tem o suficiente. Agora, deixar passar a oportunidade de se tornar um ministro da mais alta corte até o fim da vida?
Isso não tem preço para a carreira de um advogado. Com relação aos casos, também não tem problema algum. O nome do escritório já está bombando e Zanin, por trás, se quiser, pode continuar advogando em causas nobres, até mesmo com conselhos e palpites, com outros advogados assinando as petições por ele. Isso a esposa dele pode fazer? É certo? Não, não é. Mas quem vai dizer que não poderá funcionar assim? Ele vai continuar faturando do mesmo jeito, só por carregar o nome dele no escritório. Isso é muito bom para ele. Deixar passar essa oportunidade não parece ser a coisa mais certa do mundo, do ponto de vista do próprio candidato. Ele deverá aceitar e se tornar mais um jovem ministro com afinidades e lealdade com o governo no poder. E Lula desenvolveu uma grande confiança no advogado e se sente na obrigação de pagar o esforço que deu certo. Ainda mais que Zanin irá ser de grande utilidade para o mandatário durante muito tempo ainda pela frente. O único problema é que teremos mais um advogado na Corte Suprema, onde deveriam aportar apenas juízes federais de carreira com pelo menos 5 anos de experiência. Tem advogado que assumiu sem muita experiência na profissão. Isso é complicado. Um juiz da alta corte deveria ser eleito por um mandato de 4 anos pelos seus próprios pares, juízes federais, uma eleição como outra qualquer. Não temos as eleições majoritárias e minoritárias que contam com o voto do eleitor brasileiro? Pois é, deveria ser o mesmo sistema contando com a supervisão do Tribunal Superior Eleitoral. Aí sim, passaríamos a ter uma corte apenas de juízes seniores, sem exceção. Em outubro, sai a juíza de carreira Rosa Weber e Lula deverá indicar uma mulher também para substituí-la. Bons nomes não faltam no mercado. Caso contrário, a corte ficará apenas com uma ministra, a Carmen Lúcia. E já que estamos falando de ministros para cá e ministros para lá, ficou ruim para o da Fazenda Fernando Haddad, depois de anunciar que a Petrobras estava tratando de uma nova política de preço para os combustíveis. Ficou todo mundo feliz da vida? De acordo com o ministro, a petroleira estaria pensando em desatrelar os reajustes dos praticados pelo mercado internacional. Pô, legal! Aí ficaria top demais, porque o preço dos combustíveis desceria, ficaria mais flexível, podendo ser reduzido a até 30%. Uou! Mas logo depois a diretoria da Petrobras desmentiu o ministro da Fazenda, dizendo que ela, a própria diretoria e nem os acionistas trataram em momento algum de mudança de política de preços, ou seja, vai continuar tudo como está. Alegria de pobre dura pouco. Mas o que isso revelou? Mostrou que pode estar havendo, sim, um estudo para a mudança da política sem que a Petrobras saiba. Mas como assim? De acordo com Haddad, a proposta se encontra sobre a mesa do ministro das Minas e Energia. O governo atual tem tanta confiança no que faz que se dá o luxo de não consultar ninguém que não esteja na atmosfera de controle do país. Tem tanta segurança de que vai fazer o que quiser que trata do assunto primeiro, antes, e anuncia para as partes envolvidas depois, aceitando elas ou não. Não interessa. Mas o assunto está no ar e ficaremos sabendo quem fala mais verdades em breve. Se o ministro da Fazenda ou os diretores e acionistas da Petrobras. Aliás, Lula já disse que anda insatisfeito com esse repasse dos dividendos para os acionistas. Dividendos de um lucro líquido exorbitante que a petroleira teve no final de 2022. Mais de 188 bilhões de reais. A pergunta é: como o maior acionista da Petrobras critica o repasse dos dividendos? Lula disse que primeiro deve vir o país, depois os acionistas. Mas ele esquece que ele, como chefe do governo brasileiro, é o maior acionista da Petrobras. Alguém tem de falar isso para ele? E por último, uma boa notícia. A Anvisa aprovou o registro da mais nova vacina contra a dengue. Isso mesmo, que legal! E essa vacina, sim, passou por mais de 4 anos de testes e apresentou resultados mais
do que satisfatórios no combate e prevenção da doença. Ela foi desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda e vai se chamar Qdenga. É o primeiro imunizante liberado no Brasil para pessoas que nunca entraram em contato com o vírus da dengue, mas ele também poderá ser aplicado em quem também já teve a doença. De acordo com a Anvisa, a Qdenga é indicada para a faixa etária de 4 a 60 anos. É aplicada em um esquema de 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre as aplicações, e é composta por 4 sorotipos diferentes do vírus causador da doença. A chegada dessa vacina vem em boa hora. Em 2022, o Brasil registrou 1.016 mortes pela doença, algo parecido só registrado nos anos 80, quando a dengue causou estragos enormes na saúde pública, com ciclos de maior ou menor intensidade. Enfim, é uma boa notícia mesmo e vamos ficar de olho em quando ela estará disponível para uso no Brasil. Ficamos por aqui com esse vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, não deixe de se inscrever e compartilhar. Também peço que contribua com a nossa campanha do Pix R$1. Me perguntaram se poderia ser qualquer valor. Pode sim, sem problema. O importante é você contribuir. Basta acessar a chave CNPJ aqui embaixo e colaborar. Um forte abraço, um bom fim de semana. Muito obrigado por tudo, pela preferência e companhia. E até a próxima.